palavra poderosa que Deus vai usar a nossa profeta nessa noite, né, para falar nos nossos corações. Né? Ela que trouxe o alimento que vai saciar a gente a semana inteira. Tá? Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa para a tua serva, Senhor. Coloca, Senhor, na boca dela, Senhor, as tuas palavras, Senhor. Pai, enche de sabedoria, Senhor, enche com a tua unção, Senhor. Derrama a tua unção sobre a vida dela, Senhor. Tira todo impedimento, Senhor, tira todo parásito. Meu Deus, tira todo cansaço físico, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa ela, Senhor, com sabedoria, com ousadia, Senhor, no teu altar nessa noite, Senhor. Pai, que a palavra, Senhor, venha se transformar, Senhor, no coração de cada um, Senhor, que está aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para o colocar um slide ali, a gente vai fazer uma oração junto. Irmãos, não se assustem quanto à manifestação do Espírito Santo do Senhor. Às vezes a gente quer que o Senhor venha com fogo, com furacão, só que Ele quer agir com brisa suave. Vocês não têm dimensão daquilo que o Senhor separou para a vida de vocês hoje e o que está acontecendo aqui nesse lugar. Não há um impedimento. Há uma batalha em nível espiritual. E você vai sair daqui hoje restaurado, curado e renovado pela palavra do Senhor. Não se engane, o Espírito Santo está nesse lugar. Não se engane, há línguas repartidas como de fogo por aqui, ó. Sinta aonde você está esse toque do Senhor. Não ache que tem acontecendo nada fora do normal. O Espírito Santo está agindo aqui. Eu gostaria de convidar vocês, colocando a minha oração para mim, por favor. Hoje a gente vai começar fazendo uma oração. Vocês vão entender o porquê vocês estão sentindo esse peso, mas é o peso da glória de Deus. Quinta-feira aconteceu uma coisa muito interessante. Já vou deixar vocês sentarem. Eu acordei 3 horas da manhã e o Senhor me deu uma palavra e falou assim para mim: você vai pregar essa palavra. E eu falei: Senhor, não vou, porque eu peguei em 15 dias, vai demorar muito, então vai demorar. Ele falou assim: eu estou te dando a palavra e eu te darei a oportunidade. E quando chegou ontem à noite, a Patrícia me mandou mensagem e eu tive convicção de que era a voz de Deus. Amém. Então eu tenho consciência daquilo que Deus tem preparado para nós hoje, porque não é uma palavra minha, eu não criei, eu não sou capaz, mas o Espírito Santo do Senhor, que opera na minha vida e opera na sua vida, tem uma palavra de cura para você e de libertação hoje. Não uma libertação de você sair daqui e ir embora amanhã e continuar sua vida mesmo, mas para mudar para sempre, porque Deus tem vida abundante. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar essa oração juntos, na primeira pessoa. Eu vou virar um pouquinho para poder ler junto com vocês, tá bom? Eu quero que vocês leiam um coral junto comigo. Eu, que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarei. Digo ao Senhor: és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, meu baluarte, Deus meu, em quem confiarei. O Senhor me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-me-á com as suas penas e sob as suas asas estarei segura. A sua verdade é escudo e broquel. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios, pois eu digo: o Senhor é o meu refúgio. Faço do Altíssimo a minha morada, nenhum mal me sucederá, praga
beleza? Efésios 6. Efésios 6. Irmãos, fiquem atentos, criem expectativas, porque o Espírito Santo tem obra para fazer aqui hoje. Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até isso, depois a gente vai ver um pouquinho. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, o nosso abertura aqui. O que são essas hostes espirituais da maldade? Vai falar, nossa, vai falar sobre a geologia hoje não, irmãos. Mas o Senhor foi muito taxativo comigo, muito claro. Essas hostes, que muitas vezes a gente lê e não entende, é uma palavra talvez no início um pouco tensa, mas já vocês vão entender o que está acontecendo. Essas hostes, elas não são nada mais, nada menos do que espíritos do mal. Espíritos, pneumas do mal. E essas hostes, elas entram nas pessoas, quando dão legalidade, é claro, para trazer enfermidades, para trazer dores, para trazer espírito enganador, para trazer confusão, para trazer medo, para trazer sofrimento, para trazer angústia. E o Senhor foi muito claro comigo nesse assunto, porque o Senhor ele tem nos chamado para uma obra de libertação e de cura. E aí você vai falar assim, nossa Débora, você veio aqui um domingo falar sobre as hostes espirituais da maldade. Quem já ouviu falar sobre isso aqui? Nunca? Como que a gente se defende de algo se a gente não conhece? Se você tem a palavra do Senhor, se você tem a direção do Espírito Santo e você não conhece esse nível espiritual, como você vai, quando alguém chega para você e fala para você assim, porque você não tem que lutar nem contra a carne nem contra o sangue, você está sabendo do que está se tratando? E o Senhor colocou isso muito forte em mim, que nós precisamos tomar ciência do nosso lugar em Deus, para que a gente se levante e vença. Para que a gente seja livre de uma vez por todas, não de ouvir pessoas falarem, mas de ter uma experiência com Deus, não de tentar mudar todos os dias e sem forças, porque a gente precisa do Senhor, mas muitas vezes nós estamos presos a certas situações que Deus já nos libertou e a gente não tem esse entendimento de libertação. Algumas coisas eu olhei aqui para vocês porque eu quero colocar a forma exatamente que Deus me deu. Então eu coloquei aqui assim, ó. Como são os nomes que se dão para essas hostes na Bíblia? Eu vou dizer para vocês rapidinho, isso aqui é só uma abertura. Elas são chamadas, vê se vocês já ouviram falar sobre isso. Espírito mudo e surdo, espírito de enfermidade, espírito enganador, espírito de escravidão e medo, espírito de angústia, espírito de crime, já ouviram falar sobre isso? Espírito de perversidade, espírito de adivinhação, espírito de mentira, espírito de prostituição, espírito imundo, espírito maligno, todos esses a gente encontra na Bíblia. No Salmo 91, está escrito assim, né? Elas são chamadas de laço do passarinheiro, vocês acabaram de ler comigo, de peste perniciosa, de espanto noturno, de seta que voa de dia, de peste que anda na escuridão, de mortandade que assola ao meio-dia. E essas são as hostes e são as horas que elas trabalham. O que a gente precisa entender aqui? A gente precisa entender que esses espíritos malignos, eles são enviados pelo mal para destruir, para roubar, para trazer angústia, para trazer dor, para trazer morte, para trazer crime. Aonde que a igreja está nesse lugar? Aonde que você está nesse lugar? Para que Deus te chamou, te ungiu e te levantou? Para que você faça as pessoas serem livres, para que você seja livre. Vocês concordam comigo?
pode chegar e fazer o que ele quiser, a hora que quiser, e você fica, nossa, Débora, eu tô morrendo de medo, quero ir embora. Ele não pode, porque ele só toca em você de duas formas: se o Senhor permitir e se você abrir. E eu quero falar com você agora aqui, abre comigo em Gálatas 5, vou avançando aqui. Por isso digo, versículo 16, Gálatas 5:16. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, presta bem atenção no que a gente está lendo. As obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que eu estou falando para vocês aqui? Eu estou falando para vocês que quando nós estamos lá na nossa casa, dando legalidade a esses espíritos agirem, eles podem até agir. Mas quando você toma consciência de quem você é no reino de Deus, quando você toma consciência da sua autoridade no reino de Deus e não pratica essas coisas, de modo algum, esses espíritos poderão te atormentar. E o que o Senhor colocou muito forte no meu coração, às vezes você está em casa e você fala assim: gente, eu tenho tanta convicção de que tem pessoas aqui assim, porque Deus falou tão forte comigo. Às vezes você está em casa e você fala assim: caramba, não sei o que está acontecendo, eu estou sentindo uma angústia. Nossa, eu estou sentindo um medo. Não é assim? Nossa, a vontade que eu tenho de sumir. Vocês não estão entendendo o que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Tem pessoas aqui que estão oprimidas, esperando uma palavra de libertação. E esse dia chegou. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de você conhecer a sua realidade espiritual e ser livre. Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo. Há um mundo espiritual, nós temos que ter consciência disso como igreja, e nós temos que nos levantar e vencer e superar todas essas coisas que estão aqui. Sabe por quê? Porque quando você anda pelo Espírito, as obras da carne não podem te tocar. Porque quando você está lá na sua casa sozinho, acessando um conteúdo inadequado, e que você acha que ninguém está te vendo, eu não estou falando isso para momento de ninguém não, tá, irmãos? Eu quero dizer para você que o Espírito Santo está com você sentado lá do seu lado. Quando você está sozinho num lugar, fazendo algo que você acha que ninguém está vendo, você está dando legalidade para essas hostes habitar na sua vida. Você sabe uma coisa que é horrível? Já já a gente vai dar uma baixadinha aqui nesse nível, mas você sabe uma coisa que é horrível? É que existem os anjos, né? Que tem corpos celestes, a gente sabe disso. Só que essas hostes, elas são aqueles espíritos, não sei se vocês já ouviram falar daquele texto do endemoniado de Gadareno, lá de Marcos. Vocês já ouviram? Se não, eu explico. E aquele homem tinha uma legião de demônios dentro dele. E eles viram Jesus, os demônios viram Jesus vir. Você sabe o que eles fizeram? Eles adoraram a Jesus. Eles falaram para Jesus: Jesus, o que eu tenho contigo? Sabe, tipo assim, eles ficaram desesperados, porque eles seriam expulsos daquele lugar e eles não poderiam ser expulsos dali, gente. Eles tinham que ficar naquele território. E eles pediram, imploraram a Jesus para deixar eles entrar
declaro em nome de Jesus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Está prestando atenção? Havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho, tomado sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? É o quê? A palavra de Deus. Volta aqui comigo. Quando você cinge os nossos lombos, você está guardado aonde? Quando você coloca a couraça da justiça, você está guardado aonde? Quando você calça os seus pés com o Evangelho da paz, a preparação do Evangelho, você está guardado aonde? Quando você coloca o capacete da salvação, você está guardado aonde? Os seus pensamentos estão guardados, os seus ouvidos estão guardados, o seu falar está guardado, a sua cabeça está protegida do quê? Deus poderoso, Deus libertador. Nós precisamos tomar consciência de que nós somos o exército de Deus e que Deus nos deu armas de guerra, e o Senhor nos deu armas de ataque, e o Senhor nos deu armas de defesa, e o Senhor nos vestiu com a sua armadura, e a nossa espada é o que mesmo? Então, o nosso segredo aqui é fechar as brechas, para que nenhum desses inimigos possa dominar as nossas vidas. Deus te levantou para um propósito, para um momento. Deus te levantou para uma cura. Deus te levantou para curar pessoas. Deus te levantou e te chamou, e te nomeou, e te deu um nome. Ele te deu um nome que é só seu. Ele te deu um propósito de vida. E muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê nós sofremos tanto. Nós não conseguimos entender por que nós temos medo. Nós não conseguimos entender por que às vezes a gente não consegue se fixar na igreja. A gente não consegue entender por que às vezes a gente não tem muita força para continuar. Não é assim que estou falando besteira? Mas a sua dor está ligada ao seu propósito. E Deus vai usar tudo que você tem passado para restaurar outras pessoas. Deus vai usar vocês para restaurar casais. Deus vai usar vocês para curar pessoas. Deus vai usar vocês para ir para pregar o Evangelho a toda criatura e tirar as pessoas do jugo dessa escravidão, dessas hostes. Oi, para cheia, amados, eles precisam de um corpo. Vocês entendem isso? Eles precisam de um corpo. Mas Jesus nos comprou com o sangue dele e nos lavou e nos deu vida. E Deus nessa noite nos trouxe até aqui para dizer: você é livre. Esses espíritos não têm mais poder sobre a sua vida. Espírito de medo, cai por terra em nome de Jesus. Espírito de prostituição, cai por terra em nome de Jesus. De angústia, de solidão. Você vai sair daqui hoje transformado por essa palavra. Você vai sair daqui hoje com as suas portas restauradas, porque Deus é Deus que restaura a porta. Jesus é a porta. Jesus é a porta. E Ele abriu essa porta hoje neste lugar para te libertar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Tu és Deus. Tu és Deus, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Tu és Deus. Eu te louvo, Jesus. Te louvo, Senhor. Te louvo. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória. Eita, Maia, Suia, Maia, Suia, Lama. Eita, Massuri. Eva, Suiai. Eva, Suia, Maia, Suia, Lama. Existe uma libertação para a tua vida agora.
precisa te confrontar para ela te sarar. A palavra de Deus, ela precisa olhar para você como uma luz, como uma flecha, como uma espada afiada de 2 gumes que vai entrar cortando, vai sair rasgando, e ela vai te confrontar e você vai ser curado por ela. Esse é o poder da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Deus é bom, Deus é bom. Nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E o Senhor está liberando uma unção de libertação aqui agora. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, ouvimos Deus e olhamos além do vale, a Deus nos dá visão para nos libertar, para liberar outras pessoas. Mas nós precisamos nos levantar. Você se questiona: por que eu estou cansado? Por que eu estou humilhado? Por que eu estou triste? E o Senhor te chama hoje a olhar para cima e ver que Ele é Deus, que pode todas as coisas. Ele é Deus que te chamou para tampar, para reconstruir. Ele é Deus que te chamou para restaurar as brechas da sua vida. Eu vou fazer uma pausa aqui, irmãos. Eu não costumo pregar dessa forma, mas foi o que Deus mandou. Eu não quero fazer, eu tenho que ir até o fim. Eu vou seguir o que Ele mandou, porque eu sei o que Ele está fazendo. Eu vou pedir para o Antônio colocar um slide ali, e depois eu volto aqui. Deixa eu só lhe colocar. Não assustem, não fiquem escandalizados, tá bom? Eu vou até pegar um papel aqui que eu escrevi para facilitar. A coisa é séria. A coisa é séria. A realidade da libertação pela palavra pode passar. Vocês estão vendo aquilo ali? São as muralhas de Jerusalém. Vocês já ouviram falar? Isso aqui é uma muralha, pode passar próximo, Antônio. Eu fiz não repara que eu fiz esse círculo só para ficar fácil. Aqui é os muros da cidade e as portas estavam na cidade. Dá para perceber mais ou menos, né? Pode passar, Antônio. Eu quero usar uma figura de linguagem com vocês. Esse aqui somos nós, homem. Aquele lá é o muro. Nós, a nossa alma, o muro. É só uma figura de linguagem, tá? Aquele coração ali foi o mais perto que eu achei para simbolizar as emoções. Aquilo ali são as portas da alma. Pode passar, Antônio. Quais são as portas da alma? Emoções, intelecto, sentimentos, dores, amor, tristeza, alegria, racionalidade. Pode passar, Antônio. Essas aqui são as portas de Jerusalém. Pode deixar até aí. São as portas de Jerusalém que eu quis deixar para vocês. Eu quero destacar 3 portas aqui: a porta velha, a porta do monturo e a porta oriental. Essas portas, elas tinham uma função. Todas as 12 portas, cada porta, ela tinha uma função específica. E a porta do lixo, por exemplo, a porta do monturo é a mesma coisa que a porta do lixo, era por onde eles ouviam um sinal. Já falei isso aqui uma vez. Eles ouviam um sinal do chofar, que era um toque de trombeta para recolher o lixo. Igual o nosso carro de lixo passa hoje. Aí as pessoas saíam pelaquela porta do primeiro muro, aquela porta lá do primeiro muro, a porta identificada para pôr o lixo para fora para queimar. Certo? Deixa eu pegar aqui para não precisar ficar olhando ali atrás. Aí tinha a porta velha. Sabe para que era a porta velha? Para pegar os entulhos e sabe aquelas coisas que a gente fica juntando e jogar lá fora. E depois tinha a porta do vale. A porta do vale era uma porta que ela tinha uma visão para o vale de Rinom. Esse vale de Rinom era um vale aonde queimava os lixos. Já a gente chega lá onde eu quero. Vocês conseguem fazer essa figura de linguagem com o nosso corpo? As portas do nosso coração.
deixando lá e você fala para mim, crente tem isso? Mas Jesus já me libertou, eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, todas as coisas se fez, assim fez. Mas existe a sua postura diante de Deus. Eu não vou ficar muito tempo aqui, porque a gente vai orar hoje ainda. Mas essas portas, elas eram importantes para proteger a cidade. Este muro era importante para proteger a cidade. Houve uma destruição. Aí eu pergunto para vocês, para que serve um muro e para que serve uma porta quebrada? Defende? O que acontece com uma cidade? Uma porta quebrada e um muro quebrado? Ela é invadida toda hora. O que acontece com a nossa vida quando as nossas emoções estão destruídas? O que acontece com você quando você sente uma dor e você não consegue resolver isso? Uma dor emocional, tá? O que você consegue fazer quando você olha para uma pessoa? Gente, eu sou uma pessoa assim que eu... O que você olha para uma pessoa e você não consegue suportar ela? Será que isso não é uma porta? Os inimigos vieram, a gente falou dos inimigos, eu falei dos inimigos espirituais hoje, né? Mas os inimigos vieram de Jerusalém, destruíram aquela cidade. Existia a porta de madeira, existia a porta de ferro e existia a porta de bronze. Você sabe o que os inimigos fizeram? Destruíram e queimaram todas. A cidade ficou assolada. E eu quero convidar você a olhar para você hoje, dentro de você, se reconhecer nesse muro, nessas portas de entrada da sua alma, e falar para mim, não precisa falar, mas eu quero que você coloque no seu coração, qual a porta da sua vida que está destruída, com os ferrolhos, com o batente, com a fechadura quebrada. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. O que adianta reconstruir a porta, consertar a porta, se você não tampar o muro? Do que adianta você ir lá comprar ferro, madeira, fazer uma fechadura linda, deixar a porta maravilhosa, restaurada e o muro ficar lá destruído? É isso que o Espírito Santo está fazendo com você hoje. Ele está falando para você assim: chega de ficar lutando contra a maré. Chega de ficar consertando porta e quebrando todo dia, porque os seus muros ainda estão abertos. Hoje o Senhor está te dando armas para você construir e você recuperar este muro na sua vida. Vocês estão entendendo a sensibilidade do Espírito Santo? Eu quero deixar vocês refletirem um pouco, porque é uma palavra muito profunda, mas é uma palavra de muito amor do Senhor para a sua vida. Cada um de vocês que veio aqui nessa noite, como profeta do Senhor, eu profetizo: nunca mais a sua vida será a mesma. Você não vai mais cair nas mesmas coisas, porque hoje o Senhor está te dando visão espiritual. Chega de ficar por cima hoje, por baixo amanhã, sorrindo hoje, chorando amanhã. Chega de viver na depressão. Meus amados, a igreja, as pessoas que estão dentro da igreja depressivas, escondidas, as pessoas não estão vendo. E o Espírito Santo hoje está te chamando para fora, para te libertar. Chega! O Senhor está falando para você hoje: chega de medo, chega de chegar em casa e querer ir embora, chega de chegar em casa e querer brigar, chega de chegar em casa e virar um furo na sua casa, chega
É tempo de se levantar e andar e seguir em frente. Eu vou seguir uma direção que o Senhor me deu aqui. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essas 3 portas. E eu quero ler, porque eu não quero que fuja uma palavra do que Deus me falou. A porta velha. Essa porta é por onde se descartavam as coisas que já não eram úteis. A palavra velha vem de um termo hebraico cuja raiz significa estar adormecido, armazenado por longo tempo, estocado, depósito, ou seja, parado. Vou gastar só um pouquinho de tempo aqui. Quando você chegou, você está se identificando no muro, nessa porta lá, nas entradas das suas emoções? Você já aceitou Jesus. Você recebeu a palavra. Mas você passou uma vida inteira no pecado ou no sofrimento. Guarda dentro de você acusações e temores que te escravizam, dores que te fazem chorar. Mas eu quero te dizer que em Cristo tudo se fez novo. Acerca das suas gerações e da sua origem. No sentido espiritual, essa porta significa libertação do seu passado, desapego das coisas antigas. Passe por essa porta e Deus vai liberar você de todo o seu passado, de tudo que você tem entulhado, armazenado dentro de você. Pois o Senhor Jesus já pagou um alto preço por nós e os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Essa porta fala das coisas velhas existentes em nossa alma e que devem ser removidas. Ela ilustra um passado que deixa marcas no nosso caráter, memória nas nossas feridas, que tempo permanecer machucando, padrões de pensamentos, de hábitos. Enfim, tudo quanto é herança contrária à nova vida em Cristo. E Paulo falou taxativamente: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e esse mundo fez novo. O que o Senhor está fazendo nessa porta? Libertando você do seu passado. Você se escraviza por coisas que você fez e você não se perdoa. Você entulha essas coisas dentro de você e você não se perdoa. Sabe, você deixa que as pessoas te acusam. Você não levanta os seus olhos para encarar as pessoas. Oh, nossa, mas eu já fiz isso. E você fica preso nesse sentimento. E hoje Jesus está falando o que para você? Em mim tudo se fez novo. Ninguém mais pode te acusar. O que as pessoas dizem de você não é o que você é. Você sabe quem você é em Deus. Ou não. Você consegue se ver assim? Você é de Cristo. Você é de Cristo. Eu quero que você feche os seus olhos agora por um segundo. Deixe passar aí na sua mente que o Espírito Santo vai te trazer coisas hoje. Deixe passar. A pior coisa que você pode ter feito na sua vida, o sangue de Jesus está aqui hoje para te libertar. Não está cobrindo não, ele está retirando. Você não deve mais nada. Em Cristo você não deve mais nada. Você é nova criatura, seja livre, seja limpo. A segunda porta que eu quero falar para vocês, das 3 que eu falei, é a porta do lixo. Nessa porta se removeria o lixo da cidade. Era tocada uma trombeta avisando que era hora de remover o lixo. E esse lixo sairia por essa porta e seria levado para queimar no Vale de Rinom, como eu falei. E aqui nós aplicamos o que para a nossa vida? Você remove todo o lixo da sua vida. A palavra monturo, ela dá uma ideia de quê? De um monte de sujeira, não é isso? Um monte de coisa entulhada. Essa é a porta pelo qual o lixo da alma deve ser removido. E ela deve estar fechada para que nenhum outro lixo possa entrar. Jesus tem a chave do seu coração. Se você entregar a Ele. Essa
porta, ela abria no dia de trato. Jesus, ele é a porta que te guarda. Jesus, ele é a porta que você entra por ele e você tem vida abundante, você tem pastagens. Jesus é a porta verdadeira. Jesus é a porta que nos liberta. Você consegue entender isso? Aí agora eu pergunto para você, será que um crente pode ter lixo? Todos nós chegamos a Jesus cheios de lixo. Nosso espírito foi recriado pelo Espírito de Deus, mas a nossa alma está em processo de restauração. Isso quer dizer que estamos diante de um desafio de remoção das coisas que se acostumaram a conviver conosco. Tudo que não se enquadra dentro do fruto do Espírito é lixo e tem que ser removido. Aí eu vou repetir para vocês, Gálatas 5, 19 e 21. As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, é o que está escrito na palavra, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já nunca. Olha quanto lixo. E não é um lixo consciente, irmãos. Não é um lixo consciente. Às vezes nós temos coisas dentro da nossa alma que a gente não consegue entender por que a gente tem, mas a gente tem. Mas o Espírito Santo é tão sensível, tão maravilhoso, tão minucioso. E ele traz você aqui e fala assim: hoje eu quero que você tenha uma vida transformada. Hoje eu quero que você saia daqui leve. Vocês vão sair daqui hoje leves, como há muito tempo vocês não se sentem. Vocês vão entrar na casa de vocês hoje. E aquelas trevas que vocês estavam vendo lá, algumas pessoas não verão mais. Porque a luz do Senhor, do conhecimento da palavra, está entrando na sua casa hoje. E eu vou falar para vocês em nome de Jesus. Deus está curando aqui hoje, agora, pessoas em estado de depressão, escondido há muito tempo. Deus está libertando aqui hoje pessoas viciadas, presas, escravas de vícios. Elas estavam oprimidas por essas hostes, mas hoje o Senhor quebra essa corrente de inferno em nome de Jesus. Agora, eu já quase terminando. Nós vamos falar um pouquinho da porta do vale. E é aqui que vem a revelação. Ao sair por essa porta, Neemias fez uma avaliação. Olha aqui uma coisa antes de eu falar. Neemias estava lá, a família dele estava escrava, estava todo mundo destruído, todo mundo sofrendo. Jerusalém estava detonada. E ele estava triste. E ele não sabia o que fazer. E ele estava chorando, estava triste, angustiado. E ele buscou o Senhor. E engraçado que o rei chegou para ele e perguntou o que estava acontecendo. E ele contou. A decisão de Neemias, sabe, foi fazer o quê? Começar a reconstruir. Olha que coisa interessante. Ele estava triste, deprimido, sofrendo, não sabia o que estava acontecendo com ninguém da família dele, mas ele resolveu reconstruir os muros. A posição sua hoje diante de Deus, o que Deus está falando para você hoje, Ele está te chamando a reconstruir os muros das suas emoções e da sua vida. O Senhor te fez um espírito forte. A sua alma quer jogar você para o lado da carne, quer fazer você fraco, quer fazer você achar que você não pode, mas você pode todas as coisas no Senhor. O seu espírito está pronto. A fagulha do Espírito Santo de Deus mora em você. Deus soprou no seu nariz parte do Espírito dele. Então você é forte sim, você pode sim. Não tem como você não poder, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Você acredita que o Espírito Santo mora dentro de você? Amém. Você pode levantar sua mão e dizer: Espírito Santo, o Senhor está aqui. O Senhor mora aqui. Mora, Senhor. Porque se Ele mora, você é livre. Se Ele mora, a partir de hoje, você não é mais escravo de vício. Você não
escravo de medo, você não é mais escravo de angústia. E quando você se sentir assim, repreenda em nome de Jesus. Tampa as portas todos os dias, recupere as suas forças todos os dias. Vem desfrutar do amor de Deus. Você e a sua casa, Deus tem salvação para a sua casa hoje. Continuando aqui, eu saí por essa porta, a porta do vale. Eu deixei os textos lá para eu não precisar ficar lendo. Neemias fez uma avaliação da situação do muro e das portas. Olha que coisa interessante. Era de noite, estava escuro. Ele saiu para fora, de frente para o vale de Rinom, onde ele poderia ser atacado pelos inimigos. Vamos imaginar os inimigos espirituais e físicos. Só que Neemias saiu para fora. Vai vendo aí. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do lixo, e contemplei os muros de Jerusalém. Ele está falando isso, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Olha a visão de Neemias. Qual a visão da nossa situação de vida hoje, muitas vezes? O que a gente pode aplicar isso aqui na nossa vida? A Bíblia descreve que era noite, que estava escuro. E quando Neemias saiu, ele viu a situação real da cidade. Ele observou, ele vigiou, ele reparou, e ele viu de onde vinham os inimigos. E ele viu as dificuldades também. Quando a gente está diante de uma situação difícil, Deus não dá uma visão amplificada, sabia? Sabia que às vezes a gente passa por uma situação difícil porque Deus está querendo abrir os seus olhos e fazer você enxergar muito mais além? E às vezes a gente fica parado nesse lugar e nessa dor e não deixa o Espírito Santo trabalhar. E hoje o Senhor está trabalhando na sua vida para você abrir o seu coração, abrir os seus olhos e enxergar aquilo que Deus tem para você. Chega de viver na escuridão, chega de viver nas trevas, chega de viver escravo. O Senhor está te dando uma visão hoje, está te chamando para fora. O que nós aprendemos aqui é que nós devemos vigiar, nós devemos observar as situações vulneráveis em nossas vidas, e nós devemos reparar essas brechas. A noite, ela tinha um significado profético, pois ela nos fala do período de escuridão. Talvez seja essa a situação em que você se encontra. E ao sair por essa porta, você está enfrentando os seus medos, você está encarando a sua escuridão. E aí você está tendo visão das destruições que aconteceram nas emoções. Por isso, para a sua vida é hora de vigilância. Não podemos de forma alguma estar com uma cidade vulnerável. É tempo de reconstruir. Enfrente as suas trevas. Saia para fora. Nesse lugar Deus te dá visão. Na porta do vale você enxerga o inimigo. Você fecha as suas brechas. Você enxerga tudo o que está acontecendo. Você enxerga todas as destruições que aconteceram na sua vida. Aí você fala, nossa, Débora, é tão negativo isso, né? Ficar pensando em coisas que aconteceu. Às vezes, nós temos uma ferida dentro de nós que a gente acha que sarou e não sarou. Para que essa ferida seja sarada, a gente precisa, aquela casquinha que inflama sempre, a gente precisa tirar essa casquinha lá, com o sabão, né? Deu, passar um remédio e ser curado. Meu irmão, minha irmã. Foi isso que Jesus fez com você hoje. Ele te trouxe aqui para te dar a visão da real situação e te fazer uma pessoa vencedora. Você aprendeu aqui hoje que você tem um inimigo espiritual. Você aprendeu aqui hoje também que você tem um Deus que cuida de você. Você aprendeu aqui hoje que as hostes espirituais, elas estão soltas aí para poder te roubar, mas
no esconderijo do Altíssimo, você descansa à sombra das asas dele. E eu gostaria de convidar você a se sentir nesse momento protegido por essas asas do Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos um pouquinho agora. Baixa a sua cabeça. Deixe o Espírito Santo operar. Eu quero dizer para você que está tudo bem agora. Que o Espírito Santo está cuidando das suas coisas. O Espírito Santo está cuidando dos seus lutos. O Espírito Santo está cuidando das feridas que ficaram enraizadas lá dentro, mas que sempre insistem em doer. E hoje o Senhor está curando o seu coração. E eu quero que você sinta aí no seu lugar, aonde você está, essa cura nessa noite, em nome de Jesus. Ele vai cheia na nós. Vai gerando essa fé dentro de você. Todas as coisas Deus já fez por você. Todas as coisas o Senhor já te deu. E hoje Ele está te chamando. Ele hoje está te convocando. Ele hoje está abrindo os seus olhos para você sair para fora dessa visão. Olhar esse vale. Olhar essa destruição. Voltar para trás. Reconstruir e fechar as suas portas. E entregar essa chave nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, porque ela é liberdade. A tua palavra é liberdade, Espírito Santo, e o Senhor está movendo aqui hoje. E eu quero chamar vocês agora nesse momento a se colocar de pé. Se coloque de pé na presença do Senhor. Vocês se sentem abençoados? Vocês acham que essa palavra é de Deus? Vocês recebem ela no coração de vocês? Deixa o Espírito Santo tocar em você agora. Solta as suas amarras. Solta, 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 solta. Você vai sair daqui hoje liberto e livre. Você vai sair daqui hoje leve. Você vai dormir tranquilo. Você vai adorar o Senhor amanhã e vai falar: Senhor, bendita é a tua palavra, que me transforma, que me recupera, que me sara, que me transforma dia a dia, Senhor, que me renova. Se você acha que você precisa de oração, não é insistência. Se você quiser, venha na frente. A irmã Helena, a irmã Edilda, a Patrícia, nós estaremos orando por você. Mas não precisa ter como obrigação, só se você sentir no coração mesmo. Mas eu quero que você aí no seu lugar ore. Nós vamos levantar um clamor agora como igreja. Mas antes, eu quero que você entenda comigo. Você entendeu tudo que eu falei? Você tem ciência da sua oração? Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração, sobre a sua cabeça. E comece a orar agora. Nós vamos clamar por restauração e por libertação. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eis a tua igreja, Senhor, e eis a tua palavra. A palavra que liberta, Senhor. A palavra que transforma, Deus. Senhor, eis a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu sei que a tua palavra não volta vazia. Senhor, antes dela ir fazer o que ela tem que fazer. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor ministre cura agora. Que o Senhor toque agora essas pessoas. Senhor, em nome de Jesus. Pessoas que entraram aqui tristes, Senhor, enfermas. Pessoas que entraram aqui hoje
quero que Deus age. Eu vejo nesse lugar como se fosse flashes, não sei explicar. É como se fosse flashes de fogo passando no meio das pessoas. E eu sei que é o fogo do Senhor curando as suas feridas, sondando o seu coração. Abre o seu coração agora. Começa a orar. Começa a clamar. Começa a confessar ao Senhor. Ninguém precisa ouvir. Ninguém precisa saber. Começa no seu coração. Coloca aí a mão no seu coração e fala: a partir de hoje eu sou livre. Eu não tenho mais depressão. Eu não tenho mais tristeza. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais vontade de me separar. Eu não tenho mais vontade de destruir a minha casa. Eu não tenho mais vontade de desobedecer a Deus. Eu não tenho mais vontade de me drogar. Eu não tenho mais vontade de me prostituir. Porque eu estou coberto com o sangue de Jesus. Tu és o Deus, Senhor, que governa sobre todas as coisas. Que a tua graça, Senhor, seja manifestada na tua igreja. Senhor, que nós possamos nessa noite sair daqui, Senhor, com uma palavra de vitória. Que é o Senhor quem restaura as nossas forças. Ministra renovo, Senhor. Ministra renovo. Ministra força, Senhor. Ministra cura, libertação, Senhor. Flua, Senhor, no interior desse povo. Oh Deus, a liberdade para te adorar. Que a tua graça, que a tua bondade, que a tua misericórdia, Senhor. Que a tua vida, Senhor, esteja sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Amém, Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar. Que você possa sair daqui livre. Tem alguém aqui que está se sentindo mal? Tem alguém aqui que está sentindo medo? Ou vocês estão em paz? Todo mundo em paz? Então que a graça manifestadora do Senhor, que a bondade, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo, a proteção do Senhor alcance a sua casa hoje, alcance a sua família, alcance a sua vida financeira, alcance o seu trabalho, que toda seta que voa por aí tentando destruir passe longe de você em nome de Jesus, porque você está debaixo das asas do Altíssimo, porque o Senhor tão encarecidamente te amou, Ele te livrou, te colocou no alto retiro e Ele te guardou. E você sai daqui hoje cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Eu vou aproveitar que a gente falou e vou só dar um recado rapidinho. Para os irmãos, semana que vem a gente vai ter um encontro de casais, né? Os irmãos que ainda não confirmaram, confirmam, por favor, vai ser uma bênção. Eu vou ficar muito feliz, nós vamos ficar muito felizes de ver todo mundo aqui. Tá bom? Que o Senhor possa nos abençoar.